se surpreendam, que nós vamos ler um texto conhecido, mais do Antigo Testamento, e eu espero e desejo de todo o meu coração que o Espírito Santo possa trabalhar em cada coração e que essa palavra venha com peso para a sua vida. E quando esse culto terminar hoje, que a gente disser assim, amém, você saia daqui com o entendimento da palavra e mais do que isso, como aquela pessoa que Jesus comparou, que é um homem que edificou a sua casa sobre a rocha, porque ele ouviu e praticou a palavra. Aquele que ouve e pratica é como um homem que edifica a casa sobre a rocha. Quando vem o vento, a tormenta, a tempestade, a casa dele permanece de pé. Mas aquele que ouve, e é só ouvinte, ouviu, entrou por aqui, saiu por aqui, não procurou caminhar nessas palavras, ele é imprudente. E é como alguém que edifica, legal, uma casa até bonita, bacana, só que sobre a areia. No dia que vier a tormenta, a luta, a dificuldade, a tempestade, ele não consegue permanecer, e o vento, a tempestade, a tormenta leva a casa dele embora. Então, eu não vou fazer isso o tempo todo, eu nem gosto disso, mas conversa com alguém perto de você e fala bem assim: você é ouvinte ou praticante? Agora dá um conselho para ele: é melhor que você seja praticante. Fala para ele agora: essa foi a última vez que você conversou comigo na hora da pregação. Fala para ele. Agora presta atenção lá que o pastor vai começar a pregar. Quem tem filho pequeno aí, fala para ele assim: quieta aí, menino, que o pastor vai pregar. Ninguém anda agora. Termina essa água aí já, que vem embora para o seu lugar, quietinho. Vem, já vem bebendo assim, ó. Toda atenção é pouca. Senta, Jaque. Meu Deus do céu. Tô brincando porque é da família, não tô doido. Abre a sua Bíblia em Malaquias capítulo 3. Quando você fala assim, Malaquias capítulo 3, o crente já fala assim: Arr. Pastor, esqueci minha carteira lá em casa. Quieta. Malaquias capítulo 3. Vai saindo de 5 em 5 para não embolar. Capítulo 3, versículo 13 de Malaquias. Malaquias capítulo 3, versículo 13. Não é para olhar, eu não dou conta, eu não tenho vocação partista. Socorro, Jesus. Tirou a foto? Ela fala: fica quieto, eu não dou conta. Tem um trem, que agonia. Capítulo 3, versículo 13. Vamos ler a Bíblia. Meu Deus. Pega o despercebido. Aí você... Amém? Adivina. Sentou? Deus seja louvado. Vossas palavras têm sido hostis e acusadoras contra a minha pessoa, reclama Yahvé o Senhor. E ainda ousais indagar: o que temos falado contra ti? O que temos falado contra ti? Tendes comentado... Ixi, irmão, Deus escuta comentário da gente, espera aí. Tendes comentado que é inútil servir a Deus, e murmuraram: que vantagem temos tido por termos cuidado em obedecer os preceitos de Deus, e por ficarmos orando e lamentando perante o Eterno dos exércitos? Por causa disso, estamos achando que os arrogantes é que são felizes, porquanto prosperam os que praticam o mal. Essas pessoas vivem desafiando a Deus e nada lhes acontece, escapam ilesas. Então aconteceu que aqueles que temiam Yahvé conversaram uns com os outros, e o Senhor ouviu. As suas orações foram ouvidas com atenção, e diante de Deus foram escritos num livro todos os nomes dos que amavam reverentemente a Deus, como memorial acerca dos que temiam Yahvé e honravam o seu nome. Portanto, eis que naquele dia que preparei,
quando eu agir, declara o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro particular. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vereis outra vez a enorme diferença entre o justo e o maldoso. Em algumas versões está, entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Quem pode glorificar a Deus por essa palavra? Se você quiser, pode deixar a Bíblia aberta e vamos conversar um pouquinho. No Novo Testamento, Paulo escreve uma carta aos Coríntios, na primeira carta, e no capítulo 10, que é o capítulo que nós lemos agorinha sobre a ceia, do versículo 1 até mais ou menos o versículo 10, 12, Paulo vai dar uma orientação aos cristãos. A palavra de Paulo não é para os judeus, a palavra de Paulo é para os crentes, é para a igreja. E ele diz assim: todas as coisas que aconteceram no Antigo Testamento, lá no passado, com os antepassados de vocês, elas servem para nós de figura, de ilustração. A gente olha para a maneira como aquele povo agiu e vê como Deus correspondeu à atitude deles. A gente olha para os caminhos deles, a gente olha para a história e toma aquilo como um exemplo. No que eles acertaram, a gente acerta. Só que a gente não aprende só com quem acerta, a gente aprende também com quem erra. E ele disse: cuidado para vocês não tropeçarem nas mesmas coisas que eles tropeçaram. Aí Paulo vai dizer o seguinte: todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Veja, quando o povo de Israel saiu do Egito e foi em direção a Canaã, eles enfrentaram o primeiro desafio ali, o Mar Vermelho. Deus abriu o mar, você conhece a história, já assistiu o filme, a novela. O povo atravessa, mais de 2 milhões de hebreus atravessando nas águas do Mar Vermelho. E agora, depois de muito tempo depois, Paulo diz: naquelas águas do mar, eles estavam sendo batizados de uma vez só. Então eles foram batizados nas águas do Mar Vermelho. Falei: não, pastor, o batismo quem instituiu foi João Batista. Paulo está escrevendo no capítulo 10 de Coríntios, que lá no passado, o próprio Deus batizou uma nação inteira nas águas do Mar Vermelho. Ora, se não era um batismo, depois que eles saíram da água, tinha uma nuvem que andava em cima da cabeça deles, e aquela nuvem conduzia aquele povo pelos caminhos que Deus queria levá-los. Então quando a nuvem parava, eles paravam. Quando a nuvem caminhava, eles também caminhavam. E a partir de agora, a trajetória daquele povo era debaixo daquela nuvem. O que acontece no batismo? É a mesma coisa. Você passa pelas águas. Depois que você passa pelas águas, o mar se fecha. Tem como voltar para o Egito? Sim ou não? Não. Porque o Egito representa o mundo. Então quando você passa pelas águas do batismo, as portas do mundo fechou para você. Agora você tem uma nova caminhada, e essa nova caminhada com Cristo, ela acontece debaixo de uma nuvem, que é o Espírito Santo, que vai nos conduzindo em todos os caminhos que nós devemos andar, e nos instruindo, nos ensinando a obedecer a Deus como é devido. Quem nos ajuda, quem nos ensina a obedecer a Deus, é o Espírito Santo que habita em nós. Então Deus estava dizendo, através de Paulo, para a igreja, todos eles foram batizados no mar, todos eles foram batizados na nuvem. Sabe, Deus mandava um maná, uma comida que caía do céu para eles todo dia. Imagina você comer a comida que Deus dá. Aí Paulo vai dizer assim: eles todos comeram da mesma comida. Aí depois Paulo vai dizer bem assim: eles também beberam todos da mesma bebida. Que bebida era essa? Tinha uma rocha, e dessa rocha saía água. No meio do deserto eles bebiam água da rocha. Então veja que experiências fantásticas. Ser batizado por Deus, andar debaixo da nuvem da presença, beber a bebida de Deus, comer a comida de Deus. Você pensa, o final dessa turma foi maravilhoso. Aí Paulo vai escrever bem assim: mas eles pecaram contra Deus, eles rejeitaram a Deus.
o corpo deles foi sepultado no meio do deserto, porque eles não obedeceram a Deus. Ou seja, adiantou ter toda aquela experiência e no final sucumbir? Eu quero dar aqui já uma palavra de encorajamento para você, meu irmão. A sua vitória não está no começo nem no meio, a sua vitória está no final da sua trajetória. Em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, diz que o fim das coisas é melhor do que o começo delas. Então você precisa entender que você está caminhando, mas a tua trajetória ainda não terminou. Você ainda não recebeu o atestado de aprovação de Deus. Você só vai receber o atestado de aprovação de Deus quando você puder dizer, como Paulo disse antes da sua morte, lá em 2 Timóteo capítulo 4, guardei a carreira, combati o bom combate, guardei a fé, encerrei a carreira, e agora eu vou entrar na glória do meu Pai, para poder ter dele a coroa que foi prometida para mim. Por quê? Porque começou bem e terminou bem. Então, o X da questão não é como as coisas começam, o X da questão é como as coisas terminam. Então Paulo disse assim, olha, presta atenção no que aquele povo viveu, e pega como exemplo, como ilustração para vocês. Aí eu venho com você para o texto que nós lemos de Malaquias. A mensagem do profeta Malaquias é uma mensagem de duas vertentes pelo menos. A primeira delas, Deus denuncia o pecado da nação de Israel. Deus chama o pecado daquela nação pelo nome e diz, vocês pecaram nisso, vocês fizeram isso. O povo não estava pecando sem saber do que estava pecando, embora eles alegassem que não soubessem porque estavam pecando. Quando eles eram duramente combatidos por Deus, eles falavam, não, nós não. Vamos entender isso daqui a pouquinho. Então um povo que não reconhecia o seu pecado, estava tendo seu pecado exposto e denunciado pelo próprio Deus na boca do profeta Malaquias. E ao mesmo tempo que Deus denuncia um pecado, ele faz também um grande convite à redenção e ao arrependimento. Então aqui nós temos sérias denúncias sobre o pecado de Israel e um forte chamado ao arrependimento. Quando Deus confronta a nossa alma por causa dos nossos erros, não é porque Deus quer o nosso mal. Quando Deus confronta a nossa alma por causa dos nossos maus caminhos, significa que Ele é um Pai amoroso. Ele sempre nos chama ao arrependimento, Ele sempre nos convida para nós voltarmos de volta para Ele. Então, entenda isso como princípio naquilo que eu vou começar a conversar com você a partir de agora. Posso ouvir um amém aí? Não me deixa sozinho não, pelo amor de Deus. Vamos lá. Realidade de Israel no capítulo 3 e também em todo o livro do profeta Malaquias, que é um livro curtinho. O povo está queixando a Deus sobre as coisas que estavam acontecendo com eles, consequências daquilo que eles mesmos tinham plantado. A Bíblia diz que de que se queixará o homem, está lá em Lamentações 3:39, eu anotei para não esquecer. Diz assim, do que se queixará o homem? Se queixa dos seus próprios pecados. Então, tudo que acontece de ruim não é culpa de Deus. O que acontece de ruim, muitas vezes, quase na sua totalidade das vezes, é resultado de sementes ruins que nós plantamos na nossa própria vida. E Israel estava vivendo exatamente isso, vivendo situação de caos, vivendo situação de miséria, vivendo situação de assolação, e aí começavam a questionar Deus, começavam a botar a culpa em Deus, começaram a fazer comparações da vida deles que serviam ao Senhor, entre aspas, que eram religiosos, que faziam todos os rituais de um bom judeu, ia no culto, vamos trazer para a nossa realidade, ia no culto, participava do ensino, ia no café, louvava a Deus, jejuava, orava, fazia tudo bonitinho, e Deus não olhava para aquilo que eles estavam fazendo. Veja o que acontece. Eu vou colocar aqui para você, rapidamente, se passando por alto, e depois eu entro no que de fato nós precisamos conversar, sobre a denúncia de Malaquias sobre alguns pecados, e o Cauã vai me ajudar ali. Capítulo 2, versículo 17. No capítulo 2, versículo 17, olha o que está escrito. Por fim, eis que tendes irritado o Senhor com as vossas palavras, e ainda questionam,
como temos aborrecido a Deus? Veja, Deus faz uma acusação: vocês estão aborrecendo a mim. Aí eles olham e falam bem assim: mas em que temos aborrecido? Sabe o crente que quando ele é confrontado, ele fala assim: não, isso aí não é para mim não. Eu não sou assim. É uma impressão que você está tendo de mim. Presta atenção. Em que temos questionado ou aborrecido a Deus? Ora, quando vocês dizem que todo aquele que pratica o mal acaba passando por bom aos olhos do Senhor, e que é justamente da má pessoa que Yahvé, o Senhor, se agrada mais. E ainda tens coragem de indagar: onde está o Deus de direito e da justiça? Olha o que ele estava conversando. Ele dizia bem assim: eu acho que o Senhor gosta dos maus. Eu acho que se a pessoa fizer tudo errado, aí que Deus vai abençoar ela. Por quê? Não porque na verdade eles acreditavam naquilo. Na verdade eles viam os maus prosperando, os ímpios tendo uma vida aparentemente boa e razoável, e começaram a falar: e nós que estamos aqui na presença de Deus? Alguém já pode levantar e dizer dessa mesma experiência: pastor, quando eu fui para a igreja, a coisa estava ruim para mim, mas depois parece que deu uma piorada. O ideal é melhorar, só que algumas vezes a impressão, o que eu falei? Impressão. A impressão é que deu uma piorada. E essas pessoas estavam vivendo o opróbrio e começavam a dizer: será que Deus gosta mesmo? Porque eu estou olhando para o cara lá, prostituto, pecador, adulto, beberrão, mau, perverso. Olha a escola que ele está estudando, olha o carro que ele está andando, olha a casa que ele está morando, olha o condomínio dele. E eu que sou crente, que sou de Deus, que vou na igreja, que oro, que jejuo, que leio Bíblia, percebe? O caminho da autojustificação sempre é problemático. E o questionamento daquele povo era isso: por que o ímpio tem e eu não tenho? Asaf, eu não sei se é no Salmo 73 ou 74, ele era um adorador, líder do louvor na época do rei Davi, e ele escreveu num salmo, disse assim: eu quase me desviei quando eu vi a prosperidade do ímpio. Porque ele começou a olhar tudo que o ímpio recebia, e ele estava em desvantagem. Nunca olhe para o outro, grava o que eu vou falar aqui, nunca olhe para o outro desejando ou cobiçando o que o outro tem, por duas razões. Primeiro, você não sabe o que ele enfrentou para ter o que ele tem, está onde ele está, então você não sabe sobre essas coisas. E segundo, você tem exatamente a porção que Deus designou para a sua vida, e seja grato por ela. A Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, Deus o colocará no muito. A sua fidelidade nem foi aprovada ainda, e você já quer receber a recompensa por isso. Primeiro tem um processo, primeiro tem um caminho. Nunca veja o que as pessoas estão fazendo. O pecado de Israel era denunciado. Eles começavam a olhar para as outras nações e cobiçar o que as outras nações que não temiam a Deus tinham, eles não tinham. Não importa se o ímpio está andando no melhor carro e você está andando a pé, você quer trocar a sua glória com a dele? Talvez ele prospera nessa vida, mas você sabe em qual casa ele vai morar depois que ele descer a sepultura? Qual a esperança que a igreja carrega no coração? Nós estamos indo para as moradas onde o Senhor foi preparar para nós um lugar. Lá as ruas são de ouro. Ouro, rua. O que você faz na rua? Pisa. Aqui nessa terra as pessoas valorizam quem tem ouro. Lá no céu, ouro está na rua, no chão. Porque aqui as pessoas matam e morrem por causa de ouro. Mas o que as pessoas lutam para ter aqui nessa vida, lá no céu é só chão para a gente pisar. Porque a glória que em nós há de ser revelada é muito maior do que qualquer coisa que você possa conquistar ainda nessa vida. Então, se Deus fizer
o seu caminho prosperar nessa terra, dá um glória para Ele, honra o nome dEle. Mas se você tiver que passar tempo, e o que Israel está passando é tempo, é resultado da sua própria desobediência. Vamos ver o que mais, além de murmurar contra Deus, igual eles fizeram aqui agora no 2,17, 2,9 fala assim: por esse motivo, eu fiz que fosseis desprezados e humilhados diante de todo o povo. Opa, a situação que eles estão vivendo vem de quem? Aí o Satanás que veio de lá para cá, pastor, acabou comigo. Não. O desprezo de Israel diante das outras nações vinha da parte de quem? De Deus. A humilhação de Deus. Por quê? Porque vocês preferiram não seguir as minhas orientações, mas demonstraste que sois parciais e tendenciosos na aplicação da lei. Ou seja, Israel tinha um coração apressado para desobedecer a Deus. E toda pessoa que é apressada em desobedecer a Deus, ela cai num laço e não pode ser tirada de lá, a menos que se arrependa e volte atrás. Então o que está acontecendo com Israel é, Deus está dizendo para ele: vocês não obedecem a minha instrução, vocês não fazem o que eu digo, vocês não seguem a minha orientação, depois vocês se dão mal e botam a culpa em mim. Quantos crentes hoje estão fazendo campanha de oração e de monte para Deus resolver um problema que não foi Deus que causou, foi você mesmo que procurou. Você não consultou a Deus, você não buscou uma palavra de Deus, tomou decisões precipitadas segundo o seu próprio entendimento, e agora que caiu no buraco, Deus, calma. Deus está dizendo: vocês não seguem a minha orientação, porque se vocês seguissem a minha orientação, vocês não estariam no lugar que vocês estão. Enquanto a desobediência atrai maldição, a obediência atrai a bênção. Você quer ser abençoado nessa vida, irmão? Sem hipocrisia. Ah, pastor, não me preocupo com as coisas desse mundo, a coisa material, tão passageira. Eu não. Eu quero andar num carro top mesmo, eu quero viajar para o exterior, eu quero ir para a praia, eu quero ganhar dinheiro nessa vida também, porque isso também é bênção de Deus. Só qual é o segredo? Obedeça a Deus. E na hora que Deus prosperar o seu caminho, porque você foi obediente a Deus, sabe o que as pessoas vão falar de você? Que você está metido, que você não vai na casa de pobre, que você é arrogante, que você agora é outro nível, que você não quer saber de gente humilde, que não sei o que. Vão falar até que você está roubando. Isso aí é alguma treta que está lá, pode ver. Se cavucar, você acha. Fala assim: para trás de mim, Satanás. Você quer prosperar, sim ou não? Quero ver, você quer prosperar, sim ou não? Então obedece a Deus. Porque se você andar no caminho de obediência a Deus, irmão, não tem como dar errado se você fizer do jeito certo. Só que a gente é apressado em desobedecer a Deus como Israel. Aí Deus diz: essa humilhação, essa vergonha está passando aí, é tudo resultado da sua própria desobediência. Vamos ver outra coisa? Quem está comigo? Capítulo 1, versículo 7. Aliás, 1,6. 1,6. Ora, o filho, presta atenção, aqui é Deus falando com Israel sobre o pecado deles. O filho deve honrar o pai, o servo deve honrar o seu senhor. Deus não está dizendo que ele é. As pessoas dizem que ele é pai, então ele levanta essa hipótese. Entende aqui a linha de raciocínio? Ele levanta essa hipótese: já que eu sou o pai, onde está a honra que vocês me devem? Já que vocês dizem pai, tá, cadê vocês se comportando como filho? Se eu sou pai, onde está a honra? Porque o filho honra o pai. Se eu sou Adonai, Senhor, Mestre, onde está o temor, o respeito, a reverência que é devida a mim? Vocês me chamam de pai, mas não me obedecem como filhos. Vocês me chamam de Senhor, mas vocês não são submissos à minha ordem. Vocês não me respeitam, não me honram, não tem reverência. Então, que história que é essa? Que eu sou pai ou que eu sou Senhor? Vai me chamar de quê? Questiona o Senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes,
Nós somos um reino de sacerdócio. Lá ele está falando com a tribo de Levi, o sacerdote. Mas aqui ele está falando com a igreja, porque nós somos o sacerdócio de Deus. Aí olha o que Deus diz, isso aqui mata. Ele fala assim: vocês desprezaram o meu nome. Vocês desprezaram o meu nome. Irmãos, desprezar o nome de Deus é quebrar mandamento. O nome de Deus é santo. E a gente, tudo que faz, coloca o nome de Deus na boca para falar de leviandade. A gente faz piada com Deus, piada com língua estranha, piada com coisa santa. Irmãos, o nome de Deus é tão santo, tão santo, tão santo, que os judeus nem ousavam pronunciar o nome dele. Simplificava naquelas palavras lá, ó, que a gente chama de Iav, ou Iavé, de tão santo. Então, não tomarás o nome do Senhor em vão. Não jura em nome do Senhor. Eu juro por Deus, irmão. Ainda jura falsamente, em nome de Deus. Aí Deus diz: olha aí o que vocês estão fazendo. Vocês estão desprezando o meu nome. Vocês estão desprezando aquilo que é precioso para mim, um Deus santo. Versículo 7. Trazendo comida impura ao meu altar, e ainda indagam: de que maneira te desonramos? Quando de fato estáis declarando mediante vossa atitude que a mesa do Senhor é sem importância e desprezível. 8. Quando ofereceis em sacrifício um animal cego, isso não é errado? Quando vocês oferecem animais aleijados, doentes, isso também não é errado? Ora, vai e apresenta-te ao vosso governador humano. Será que ele ficará feliz com tal presente? Ele terá satisfação em atendê-los? Questiona o eterno Deus Todo-Poderoso. Vamos preparar um alimento para o Senhor, que era assim que o culto era oferecido, um sacrifício. E a ordem de Deus era, veja a obediência: o animal tem que ser puro, sem mancha, não pode ser cego, não pode ser defeituoso. Tem que ser um animal sem mancha, sem mácula, um animal perfeito, porque é para o Senhor e Ele é santo. Deus estava dizendo: na adoração que eu quero receber de vocês, no culto que eu quero receber de vocês, tem que ser algo puro, santo, precioso diante de mim. Não pode ser animal com defeito. Aí o povo ia lá. Vamos ver os próximos versículos. O 9 vai falar sobre isso. Suplicai, pois, agora mesmo graça e favor de Deus, para que tenha compaixão de nós com esse tipo de oferta. Será que Ele vos atenderá? Indaga o Senhor dos Exércitos. Então eles pegavam a pior oferta que tinha, o animal mais defeituoso, ia lá no curral, tinha lá um monte de animal bom, saudável, e falava assim: vamos pegar esse mais tortinho aqui, vamos pegar esse aqui mais defeituoso, mais manchado, e vamos oferecer ele para o Senhor, porque para o Senhor qualquer coisa serve. Aí o Senhor falou para ele assim: pega essa oferta de vocês, leva para o governador de vocês aí da terra, e vê se ele vai gostar. Porque se o governador do estado de vocês, se a autoridade de vocês na terra for visitar você na sua casa para um almoço, qual é a comida que você vai oferecer para ele? Ah, não, mas se vai vir o governador na minha casa, então tem que ser, você vai fazer o melhor. O que Deus está dizendo para Israel? Quando é para vocês, ou quando é para a autoridade da terra, vocês fazem o melhor, mas quando é para mim, vocês fazem de qualquer jeito. Vai no cinema, o filme é 3h30, senta e assiste e vai embora feliz. Vem no culto, se passar 15 minutos, vai embora reclamando. Pecado de Israel. Gasta com tudo que não é pão, mas na hora de ofertar na casa de Deus, tem a mão mirrada. Para você é o melhor. Para as pessoas da terra que cercam você, você dá o melhor, mas quando é para Deus, é um culto meia boca. Fica abrindo boca e agoniado, porque não vai acabar. Está frio, está quente, me ajuda, né? Pastor, está falando demais.
Irmãos, desprezando a Deus. Você imaginou um ser humano que depende de Deus até para respirar? Porque o ar que nós respiramos, nós dependemos de Deus, é de graça. Se ele cortar, tem velório na Capela Jardins. Se ele cortar, acabou, caiu. Se tiver Pax, se não tiver Pax, vai ter que fazer uma rifa para poder sepultar o irmão. Ou vai na prefeitura. Irmão, o que eu estou falando aqui? Imagina a pessoa que até para respirar depende de Deus, desprezando a Deus. Tem filho que vive debaixo do teto do pai e da mãe, come, bebe e dorme debaixo das custas do pai e da mãe, e ainda tem coragem de desafiar o pai e a mãe, desobedecer, desonrar e levantar a voz para o pai e para a mãe. Imagina Deus que dá o ar que você respira. Então o Senhor está falando assim, quando a coisa é no nível natural, vocês se doam. Vai no jogo do futebol, o time marca um gol, fica uma semana sem falar, porque gritou tanto. Chega no culto, você fala, dá glória a Deus. Glória. Você fala aleluia, ele fala só aleluia, para fingir que falou. Vou me economizar, porque vocês estão rindo de coisa séria. Porque essas mesmas pessoas que vão chegar diante de Deus e dizer, Senhor, cadê? Cadê que o Senhor não fez? Eu vou desviar, porque o Senhor até agora não respondeu. Tem 5 anos que eu estou na igreja, o Senhor não fez até agora. Esse mesmo tipo de gente que despreza e desonra as coisas de Deus, quer cobrar alguma coisa de Deus, quieta. Posso falar pesado aqui agora, você não vai zangar comigo? Se coloca no seu lugar. A Bíblia diz que o vaso não pode contender com o oleiro e dizer para ele, o que você está fazendo? Segura. Versículo 10. Ah, se houvesse uma pessoa entre vocês que fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Afinal, não tenho em vós o menor prazer, diz o Senhor dos Exércitos. Eu não aceitarei a oferta de vocês desse jeito. O que Deus está falando? Vocês estão abrindo a igreja todo dia para fazer culto. Eu queria que tivesse uma pessoa de coragem para entrar lá e fechar a porta e falar, ninguém vai fazer culto aqui não. Por quê? Porque o que vocês estão fazendo, desse jeito que vocês estão fazendo, eu não aceito. O Senhor está dizendo, se uma pessoa fechasse a porta, pelo menos ia gastar fogo no altar para queimar um trem que Deus não está nem recebendo. Irmão, se você for dar uma oferta mentirosa no altar de Deus, compra tudo de baguncinha e come. Eu não estou querendo ser grosseiro. Eu nem estou falando de oferta de dinheiro, tá? Eu estou falando de oferta em tudo, em vida. Eu não estou falando de dinheiro. Nós estamos em Malaquias, para depois você falar que o pastor falou que tem que dar dinheiro na igreja. Nem vou falar sobre isso. Eu estou falando de entrega a Deus, em tudo. Porque Deus não quer só o seu dinheiro, Ele quer toda a sua vida. Aliás, Deus nem quer seu dinheiro. Ele é dono do ouro e da prata. Mas se você for fazer para Deus bem feito, você faz. Mas se você for fazer meia boca, então você come baguncinha. Deus está trazendo parâmetro para aquilo que Ele deseja receber de nós como povo de Deus. Mas isso é para os judeus, é para os judeus que Ele estava falando. Mas Paulo disse no capítulo 10 de 1 Coríntios, olha lá, presta atenção, para vocês não errar também igual eles erraram. Versículo 11. Pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações, e toda parte incenso especial é queimado, e ofertas puras são trazidas em adoração ao meu nome. Portanto, Gadol, grande, será o meu nome entre todas as nações da terra, declara o Senhor dos Exércitos. Próximo, 12. Mas vós profanais o meu nome, quando dizem, a mesa de Deus é impura e o seu alimento é desprezível. Então, quando você trata o que é de Deus, irmãos, presta atenção.
Quando nós nos reunimos como igreja, o convite de Deus é para nós nos assentarmos à mesa com Ele e com os nossos irmãos. Um culto, ele é uma mesa. E nessa mesa nós nos assentamos com o Pai e com os nossos irmãos. Quando você negligencia isso, você está dizendo que a mesa de Deus é desprezível. Ah, hoje eu estou meio indisposto. Ah, hoje a minha unha encravou. Ah, hoje eu não estou assim muito legal. Não deu tempo de maquiar, acordei tarde. Então a gente tem que pensar que a mesa de Deus é prioridade. E quando você coloca prioridade em se assentar nessa mesa, você está dando a ela o valor que ela merece. Está dizendo para Deus bem assim: na minha vida, o que é do Senhor vai vir em primeiro lugar. As outras coisas vão ser adereço. Quem está me ouvindo, diga amém. 13. E cada um murmuram: que canseira. Gente, estou falando do culto. Eles estão no culto. No culto. Já vai dar 11. Eu não vi nem ele mudar de texto ainda. Que canseira. Que canseira. Aí zombam do cerimonial. Você viu na hora que eles desafinaram lá? Tocou 3 tons abaixo. O instrumento estava tocando num tom, ele estava tocando, cantando em outro. Não ensaia também. Zomba das coisas de Deus. Trata com desprezo. Veja lá. Quando vocês trazem como oferta animais roubados, aleijados, doentes, e oferece isso em sacrifício, imagina mesmo que eu deveria aceitá-lo das suas mãos? Pergunta o Senhor. Animais roubados? Como assim, pastor? Eles roubavam a oferta para entregar? Toda vez que eu entrego ao Senhor aquilo que não é meu, eu estou roubando. Você espera que eu... Vou dar um exemplo aqui na parte de contribuição. Se você é desonesto nos seus negócios e ganha dinheiro dando prejuízo para os outros, depois você vem aqui com a cara de pau da sua oferta na igreja, achando que Deus tem a obrigação de te abençoar em troca disso, você está enganando a si mesmo. Se você trapaceia, passa os outros para trás, ganha dinheiro desonestamente, está errado. Deus precisa receber isso, Deus vai receber isso. Próximo. Maldito seja o enganador, tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo, mas acaba sacrificando para mim um animal defeituoso e doente. Essa pessoa que oferece um cordeiro defeituoso, não é porque ela só tem aquele. Porque se ele só tivesse aquele e desse aquele, Deus ia falar: está fazendo o que pode. Mas está falando que o enganador, ele tem como fazer mais, mas ele sempre faz menos. Eu não estou falando de dinheiro. O enganador pode estar mais, mas ele está menos. Ele pode fazer, mas ele não faz. Deus não está preocupado com a viuvinha que só deu uma moeda. E eu não estou falando de dinheiro. Vocês entendem que o assunto aqui é diferente? A gente consegue só imaginar como culto e oferta ao Senhor o dinheiro. Mas a gente precisa desligar que o nosso culto vai além da oferta que você dá no altar. O nosso culto vai numa vida lá fora. Eu estou falando de alguém que pode servir a Deus. De alguém que tem condição de ser, mas que negligencia, que engana, que escapa pela tangente, que é liso, escorrega. Na hora que fala bora, ele fala: não, mas eu tenho que depois eu... Minha avó morreu, igual criança.
criança não foi na escola, minha avó morreu. Tem criança que mata a avó 3 vezes no ano. E o crente enganador é assim, ele dá desculpas. Vamos, irmão, fazer para Deus? Sabe o que é? Que para mim é meio complicado, que a minha realidade é... Então esses são os pecados que Deus está lançando no rosto do povo. Capítulo 3, versículo 7, Cauã. Desde a época dos vossos antepassados, vocês se desviaram da minha lei e não obedeceste. Agora, pois, olha isso aqui. Eu vou deixar esse finalzinho para falar depois. Eu vou só ficar até aqui. Vocês se desviaram da minha lei. Você está falando do crente, do cristão, do filho de Deus, que desviou. Quem é esse povo? É o mesmo povo que está lá reclamando as bênçãos de Deus. O entendimento é esse, gente. Não estou dizendo que a bênção é por merecimento, tudo é pela graça, mas eu estou dizendo que quem está reclamando de Deus alguma coisa, são as mesmas pessoas que Deus está falando, vocês não fazem nada, vocês não se movem, vocês fazem errado, vocês desobedecem, vocês não honram, vocês não participam, vocês não se envolvem, vocês não se entregam, o culto de vocês é podre, e é vocês que estão batendo na minha porta. Deus não está reclamando da queixa, Deus está reclamando da substância do que está sendo feito, da reclamação. Ora, capítulo 3, versículo 13, foi onde a gente leu. Eu já estou quase terminando. 3:13. Veja, vossas palavras têm sido hostis e acusadoras contra a minha pessoa. Quem está aí, diga amém. E ainda ousam indagar: o que temos falado contra ti? Olha aqui para mim com atenção. Deus fala: vocês estão me acusando. O Senhor não é Deus suficiente, porque até agora o Senhor não fez. Nós estamos fazendo nossa parte. Nós estamos aqui, fazendo tudo. Ó, um povo infiel dizendo: nós estamos aqui, cumprindo. É o Senhor que é ruim. Veja, irmão, você acusar Deus. Já viu isso? A culpa é de Deus. Isso aqui é Deus. Deus está errado, eu que estou certo. Quando Deus acusa, eles jogam o pecado em rosto. Eles falam bem assim: o que temos falado contra ti? É como se eles dissessem: nós afrontando o Senhor, nós não. Eu fazendo isso aí. E tem gente que pega, o pastor fala de bebida, a pessoa fala assim: não é para mim não, que eu não bebo. O pastor fala de mentira, não é para mim não, eu não minto. Está pregando contra adultério. Ah, mas eu não adultério, eu sou fiel sim. Não, mas eu não sei o que. Daí cada um precisa entender que a porção de Deus é verdadeira. E o que Deus fala no coletivo, mas também fala no individual. O que está dizendo ali? Nós não. Ou seja, o Senhor está equivocado. E Deus diz: vocês sim. Próximo versículo. Vocês não, eu digo. Vocês sim. 14. Tens comentado. Diga para o teu irmão aí: Deus escuta os comentários. Para o crente fala bem assim: eu não fofoco, eu só comento. Deus ouve. Não, eu só estou dando minha opinião. Nada contra. Quando a pessoa fala bem assim: eu não tenho nada contra ela. Só isso está dizendo: tem sim. Eu não tenho nada contra, mas fulano até que é legal, mas ó, o veneno debaixo da língua. Se morder é perigoso. Vocês têm comentado. O povo sentava para comer um churrasquinho. Vamos conjecturar que tá. Vamos assar uma carne aí, irmão? Bora. Lá em casa. Cada um leva um quilo de carne. Bora, sentamos. Aí começaram a comentar bem assim: que vantagem nós temos. Estão comentando entre si, entre os irmãos. Que vantagem nós temos
de ter cuidado em obedecer a Deus. Por que a gente fica orando, lamentando perante o Senhor? Olha o comentário deles. Acho que não vale a pena ficar orando, não. Servir a Deus é inútil. Não adianta nada servir a Deus. Servir a Deus. Por quê? 15. Por causa disso, estamos achando que os arrogantes é que são felizes, porque eles prosperam praticando o mal. Essas pessoas vivem desafiando a Deus. Já reparou que não acontece nada com elas? Quer trocar sua glória com a dele? Quer trocar sua glória com a dele? Era isso que o povo estava comentando entre eles, que Deus era injusto, que o mal, a pessoa ruim, o ímpio é que era bom. Eles estavam dizendo que a oração deles, a vida de serviço ao Senhor era inútil. Versículo 16. Então, não é o 16, volta no 15. Prosperam os que praticam o mal. Eles vivem desafiando a Deus e nada lhes acontece. O que é isso? Sentimento de impunidade. Eles estão dizendo que Deus é injusto. Quem está comigo? Qual é a sentença de Deus sobre isso? Nos versículos 14 e 15, ele está dizendo que ele ora, que ele jejua. Lembra no versículo 14 que ele fala bem assim: o que adianta a nossa lamentação diante de Deus? Está falando dos jejuns. Eles jejuavam, mas o jejum deles era só um ritual religioso. Ele só ia na igreja, estava acostumado, domingo de noite, a dia de ir no culto, mas de Deus dentro não tinha nada. Qual é a sentença de Deus para essas coisas? Versículo 3, versículo 7, capítulo 3, versículo 7, eu coloquei lá. Agora nós vamos ler a segunda parte. Agora, pois, está vendo lá? Voltai para mim, e eu me tornarei para vós. O pastor ficou aqui falando dos erros. Mas eu disse que é duas coisas. Um é apontar o pecado, denunciar o pecado, mas o outro é fazer um chamado ao arrependimento. E Deus olha para eles e fala bem assim: vocês fizeram tudo isso de errado. Só que tem uma coisa: nem tudo está perdido para vocês. Volta para mim, e eu vou me voltar para vocês. Você desobedeceu até hoje, mas a partir de hoje você pode tomar um caminho diferente e mudar toda essa realidade que você está falando. Eu não estou dizendo que eu vou dar justificação para as suas queixas, mas eu vou mostrar para você que comigo, no caminho da obediência, pode ser diferente. Fala para o teu irmão: e vale a pena obedecer, vale a pena se humilhar. Fala para ele: vale a pena reconhecer, vale a pena se arrepender. 3:12. O que pode acontecer, pastor, se eu voltar atrás? Porque para aquele povo há uma denúncia, mas ao mesmo tempo há um chamamento. Capítulo 3, versículo 12 vai dizer o que pode acontecer se você fizer diferente. E todas as nações os chamarão bem-aventurados, porque a vossa terra será maravilhosa, promete o Senhor. Promete para quem? Para quem larga a queixa, a murmuração e decide entrar pelo caminho da obediência. Promessa para quem? Promessa para quem para de colocar a culpa em Deus, assume sua responsabilidade e entra no eixo. Promessa para quem? Para quem decide quebrantar o seu coração, dobrar o seu joelho, reconhecer o quanto é pecador e errado, o quanto Deus é justo e maravilhoso, e dizer: Senhor, eu vou estar totalmente submisso à tua vontade. Para esse tem promessa. Então aconteceu que aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor ouviu as suas orações. Há um remanescente fiel. Vou falar de novo. Há um remanescente fiel. Enquanto em algumas rodas de conversa tinha um povo dizendo:
É inútil servir a Deus. A Bíblia diz que do outro lado tinha um grupo reunido, e não era para murmurar contra Deus, era para um grupo de temor ao Senhor. Está escrito ali: os que temiam ao Senhor conversaram uns com os outros. E é uma conversa diferente quando você senta perto de gente que tem temor de Deus. Quando você senta para conversar com alguém que tem um temor de Deus, ele só fala bênção, é uma fonte de água viva. Não sai amargura, não sai dor, não sai crítica, não sai queixa. Por quê? Porque o temor de Deus está lá. Ele senta para conversar, é testemunha, é bênção, é maravilha, é glória que Deus fez. Deus ouviu as suas orações com atenção. Diante de Deus foi colocado num livro, e todos os nomes daqueles que amavam reverentemente a Deus, como memorial acerca dos que temiam e honravam ao Senhor. Você pode se colocar de pé? Nessa conversa, Deus está dizendo assim: enquanto tem um se queixando e dizendo que é inútil servir a Deus, fazendo tudo errado, do outro lado tem alguém que teme ao Senhor. E Deus está lá do céu ouvindo a oração deles. E Deus está dizendo assim: tem um memorial no céu, um livro, e as obras dos que são fiéis estão registradas lá, porque eles temeram e honraram o seu nome. Eu sempre prego aqui na igreja que há um memorial de Deus, onde as obras não são esquecidas. Há um lugar em Deus onde está registrado o seu temor, a sua obediência. Quero dizer para você que Deus não está aqui só para poder acusar. E se você está no erro, eu estou conversando com muitas pessoas aqui ao mesmo tempo agora, e depois algumas pessoas que vão assistir pelo YouTube. Dá tempo ainda de ouvir esse chamado de Deus. Volta para mim, e eu voltarei para vós. A realidade pode mudar. A sua queixa pode ser transformada em adoração e gratidão, se você decidir obedecer a mim. Para de se preocupar com o ímpio. Para de se preocupar com quem está ganhando dinheiro. Para de se preocupar com quem está se dando bem na vida, vivendo de maneira errada. A recompensa deles está guardada. Um dia, alguém vai ouvir: apartai-vos de mim, eu não te conheço. E isso vai ser duro demais. A Bíblia diz: a sua prata e o seu ouro lançarão pelas ruas, serão como imundície, e nem a sua prata e nem o seu ouro poderão livrá-los no dia do terror do Senhor. Então vai ter um dia, irmãos, que os ímpios que amontoam muitas riquezas vão querer dar toda a fortuna que eles têm, em troca de ouvir aquilo que nós vamos ouvir de graça: vinde a mim, benditos do meu Pai. Só que para ouvir essa frase não é dinheiro. Para ouvir essa frase não é oferta. Para ouvir essa frase não é riqueza. Você consegue entender o que eu estou falando? Para ouvir essa frase é obediência. E se você esquecer de tudo que eu falei aqui hoje, vai embora pensando numa coisa: que vale a pena obedecer a Deus. Vale a pena andar na presença de Deus. De vez em quando, não é toda a vida, vai ter alguns espinhos nos pés para você pisar. Só que você lembra que vale a pena andar com Deus. Algumas vezes vai ter dor, luta, problemas, sofrimento, mas vale a pena obedecer a Deus. Outras vezes você pode enfrentar calúnia, mentira, difamação, olhar torto. Vale a pena obedecer a Deus. Vão falar de você, vão humilhar você,
vão desfazer amizade com você nas redes sociais, vão parar de ir na sua casa, vão mandar você até embora talvez do trabalho por causa da sua fé. Hoje não é muito comum isso, mas houve um tempo na história em que se um filho falasse para os pais que ele era crente, os pais expulsavam ele de casa. Eu vi um vídeo de um rapaz que ele ficou 4 anos internado numa clínica psiquiátrica como louco, só porque ele amou Jesus. Olha aqui para mim. Se eu chamasse aqui agora Estevão para dar uma entrevista e perguntasse para ele se valeu a pena ele morrer apedrejado, ele diria assim: valeu a pena. Se você perguntar para Tiago se valeu a pena o pescoço dele ser cortado pela causa do Senhor, ele vai dizer: como valeu a pena. Se você perguntar para aquelas pessoas que foram devoradas pelos leões lá na arena, você vai perguntar para ele: e aí? Eles vão dizer assim: cara, vai fundo que esse negócio aí é problema. Não se queixa contra Deus das coisas que acontecem no meio do caminho, porque o homem só se queixa das suas sementes que plantam, e um dia a conta chega. Mas lembre-se, vale a pena. Queria cantar uma musiquinha. Valeu a pena esperar, valeu a pena confiar e tua vida inteira consagrar. Da Antônia Gomes. Mas não vou cantar não, que já vocês estão querendo almoçar. Coloca a mão direita no coração. Lembrei de uma canção agora aqui. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estarás. Quem sabe sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu favor, pela tua graça maravilhosa. Obrigado pela salvação da nossa alma. Obrigado porque andar contigo é melhor, mesmo diante das lutas, das dificuldades que nós temos.